Essa Luciano Vai, da FEEC. Não existe a Deus para sempre, é o título. As atividades da casa, a casa abre 3 vezes na semana, na terça, na quinta e aos domingos. Na terça-feira, essa atividade, palestra pública, mas a casa abre às 17 horas com um grupo de estudo do Livro dos Médicos. Aí nós temos atendimento fraterno a partir das 18 horas. Às 18h30 nós temos o AE, e a nossa palestra agora é às 18h30. Na quinta-feira nós temos 3 grupos de estudo. A casa abre às 18 horas com o Livro dos Espíritos, estudo. Às 19h15 tem um estudo avançado com uma literatura espírita. O grupo está lendo No Invisível, de Leon Denis. E às 20h40 nós temos um grupo avançado de estudo que começa a leitura das revistas espíritas. Eles iniciaram a primeira revista em 1878, estão no mês de abril da revista. Aos domingos, a casa abre às 16 horas, com um grupo de estudo do Livro dos Espíritos. Mas às 17 horas é o nosso Evangelho. Nós chamamos tarde para o Evangelho. No dia 20, nós temos uma atividade que nós chamamos Café com o Evangelho, que é uma atividade com idosos, café da manhã, entrega de cesta básica. E por isso nós temos lá embaixo uma caixa que a gente chama Campanha do Quilo, onde a gente recebe doações de vocês. E aí a gente, com essas doações, a gente organiza as cestas básicas. O café com o Evangelho desse mês vai ser no dia 23 de novembro. E nós já estamos nos preparando, iniciando o preparativo final do Bazar Beneficente de Natal. Que vai ser nos 2 primeiros finais de semana de dezembro. E a gente também recebe doação do Bazar. Então, quero aqui chamar aqui a Naninha, né? Nossa frequentadora do estudo, que ela vai fazer essa prece inicial. Desculpa aí o atraso, né? A gente tem um atraso assim para começar, mas estamos. Boa noite. Então vamos fazer nossa prece. Quem quiser fechar os olhos, para se conectar um pouco mais com as energias de luz que estão aqui, irmãos espirituais, os guias dessa casa. Vamos nesse momento pedir a Jesus que nos amplie a consciência para que a gente possa receber esse conhecimento que será repassado. Pedir a Jesus que nós possamos a cada dia colocar essa doutrina maravilhosa que nos ilumina, trazer para o nosso dia a dia, trazendo amor, caridade, fé e perseverança. Que a noite de hoje seja uma noite de luz, de conhecimento, de harmonia, de amor. Possamos sair daqui mais iluminados e que o nosso palestrante seja cada dia mais abençoado em sua missão. Jesus nos fortaleça, nos ilumine hoje e sempre. Assim seja. Minhas irmãs, meus irmãos, uma noite de paz, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar verdadeiramente em nossos corações e possa governar os nossos raciocínios, os nossos sentimentos nessa noite de hoje. Essa expressão da palestra, Herdeiros do Túmulo Vazio, ela me foi colocada num dos encontros que nós tivemos em visita aos cemitérios. A gente tinha acabado de visitar os cemitérios e aqui mesmo no bem, nós estávamos reunidos quando a minha mentora espiritual me apareceu, a irmã Rosália, e ela disse que eu repassasse aos trabalhadores a condição que eles ocupavam naquele momento, que era a condição de que os espíritas são os herdeiros do túmulo vazio. Essa frase, essa expressão, ela parece ter realmente grande força quando a gente para pensar no sentido dela, no significado dela. Porque nós seríamos herdeiros do túmulo vazio.
Em Mateus e Lucas, existem duas passagens específicas que abordam essa condição do túmulo vazio. Em Mateus, as três Marias, era Maria Madalena, a Maria, irmã de Lázaro, e outros duvidam, não sabem ao certo se era Maria, a mãe do próprio Cristo, que também estava lá, ou se era a Maria, mãe do outro Tiago. O fato é que as três viram a pedra removida, uma pedra gigantesca removida. Isso daria outra palestra, essa pedra aí removida. E ao adentrarem, viram sentado na pedra onde estava o corpo do Cristo, viram um rapaz sentado. Eu adorei a tradução. Eu procurei NVI, Mundo Cristão, a Thompson, eu procurei a João Ferreira de Almeida, a não atualizada, que o professor de História gosta de coisa não atualizada, mas também procurei a atualizada. Eu procurei a Ave Maria, eu procurei a de Jerusalém, todas elas. Eu procurei a palavra, que é uma que eu tenho, que tem tradução grega e tem tradução hebraica. Todas elas usam o termo um rapaz. Nenhuma delas usa o termo um anjo. Vocês vão já entender por que eu fiquei feliz e alegre com esse cochilo dos futuros teólogos que passaram a traduzir a Bíblia de outra maneira. Porque a palavra está rapaz. Em Lucas 24, os versos, você pode pegar do verso 1 até o verso 12, você vai ver uma descrição diferente. Elas chegam, veem a pedra removida, ficam apavoradas, sem saber o que poderia ter acontecido, e de repente aparecem dois homens, grifes, homens. De novo não usou a palavra anjo, usou a palavra homens. Dois homens com vestes luminosas. Elas ficaram com tanto medo que elas abaixaram a cabeça e só escutaram a voz dos dois homens, que dizem a mesma coisa que o rapaz dentro do túmulo disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Também uma frase bastante poderosa, bastante sintomática. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ou porque procuram vivo entre os mortos? Ele seguiu adiante de vós para Jerusalém. Curioso, porque a essa altura, seguindo dos versos entre o 9 até o verso de número 15, seguindo os versos e mesmo Lucas 24, nós vamos ver Cleófas e outro discípulo caminhando na estrada de Emaús e sendo abordados por um outro homem. E o outro homem pergunta: sobre o que vocês estão conversando? E Cleófas disse: acaso não sabeis o que acabou de acontecer? Acaso moras aonde que não sabes das últimas notícias sobre o crucificado? E eles estavam tristes, desabafavam sobre a crucificação de Jesus. E exatamente nesse momento eles caminham, conversam, mas não reconhecem Jesus. Pegando o capítulo inteiro agora de Lucas, o capítulo 24 ainda, a porta do tabernáculo estava fechada. Tinha que estar fechada.
Em Mateus e Lucas a descrição é essa. Em Marcos também. Ela tinha que estar fechada, porque os discípulos estavam com medo de serem presos. Eles tinham medo da prisão, então trancaram a porta do tabernáculo. E aí a grande questão é, se a porta do tabernáculo estava fechada, como um corpo físico teria passado por ela? Então ele não estava no corpo físico para passar por ela. Ele não estava. E esse fenômeno é interessante e é explicado por Allan Kardec na quinta obra, a Gênese. A quinta obra tradicionalmente divulgada, difundida em nosso movimento espírita. A Gênese é uma obra que explica os milagres de Jesus. Então a fundamentação teórica só pode ter explicação plausível quando se conhece as propriedades do corpo espiritual. Em Hebreus diz-se que a corrupção ou a carne não pode habitar o reino dos céus. A imortalidade já vinha sendo anunciada por Jesus há muito tempo. Os discípulos é que não se aperceberam disso. Quando ele está no monte Tabor, antes de ele ser crucificado, apareceram ao lado dele Moisés e Elias. Detalhe, João Batista já tinha morrido. Aparecem ao lado dele Moisés e Elias. João Batista já tinha tido a cabeça decepada. Vocês vão já entender por que eu estou falando assim. Por que eu estou frisando isso. Então Elias e Moisés aparecem ao lado do Cristo. E aí você fica com 1000 perguntas. Primeiro, como é que identificaram que se tratava de Moisés? Como é que sabiam que se tratava de Elias? Curioso, não? Então nem tudo ficou registrado. Por isso, outra coisa que eu aprendi com a irmã Rosália, ela disse: meu filho, enquanto vocês aí estudam os livros escritos, enquanto vocês mergulham na Bíblia, mergulham no Evangelho, nós aqui estamos tentando descobrir o verdadeiro Evangelho que saiu dos lábios do Cristo. Porque este não foi escrito, meu filho. Foi escrito o que se entendeu. Foi escrito o que se lembrou. Foi escrito o que se interpretou, que ele tenha dito. Então, a nossa busca espiritual é descobrir o Evangelho falado. O Evangelho que saiu da boca do nosso Mestre. Esse nós não sabemos. Esse nós não ouvimos. Esse não foi gravado. De modo que os textos devem ser usados por nós como um referencial. Um referencial de base. Nem devemos anular a mensagem bíblica, porque a Bíblia é um livro mediúnico, coletivamente mediúnico. Se você lê Isaías, você vê um médium. Se você vê Paulo escrevendo as cartas, você vê um médium, literalmente psicografando. Então essas obras nos foram trazidas como direcionamentos, referenciais luminosos, para que a gente possa verdadeiramente entender
que foi essa presença do Cristo na terra. Mas o túmulo está vazio. E parece que nós não conseguimos efetivamente compreender isso. Essa mensagem do túmulo vazio quer dizer alguma coisa para a gente. E alguma coisa muito libertadora. Porque nós precisamos admitir que nós somos ainda escravos. Somos ainda escravos espirituais dos nossos sentidos físicos. Os nossos sentidos físicos nos enganam a respeito da realidade, da verdade das coisas. Porque os nossos sentidos físicos nos fazem ser prisioneiros do toque, do abraço. Ser prisioneiros do beijo, do afago. Ser prisioneiros do que vemos, do que enxergamos. Ser prisioneiros daquilo que podemos reter conosco. Ser prisioneiros das nossas sensibilidades de pele. Ser prisioneiros de nossa audição, do timbre da voz do outro, dizendo alô, como vai, bença pai, bença mãe. Ser prisioneiros da matéria, do pó, daquilo que nos cerca, dessa nossa realidade. Os cristãos, ou os proto-cristãos, para diferenciar do cristianismo tradicional, porque o que aí está, e nada se assemelha ao que se viveu naquela época, como testemunha do Cristo. Aliás, nem isso, porque o ser humano, ele tem falhas muito profundas, e que estão associadas exatamente à sua forma de interpretar as coisas. Você vê, por exemplo, que Judas conviveu diretamente com Jesus, e nem por isso deixou de interpretar Jesus como um revolucionário político, a ponto de entregá-lo na ânsia ou esperança de que ele ia arrebentar o madeiro e começar a revolução judaica contra os goim romanos, contra os romanos, a águia romana que dominava o mundo naquele momento, naquele instante. Um Judas que era filiado ao partido Zelote, ou o partido Zelota, o partido dos Zelotas, o mesmo partido de Yeshua bar Abba, que tinha o mesmo nome de Jesus, Yeshua ben José. Yeshua bar Abba era um apelido, porque imaginavam que Barrabás era Yeshua bar Abba. Bar Abba significa filho do pai, apelidado como tal, como se fosse uma presunção de que ele, na verdade, era o Messias. Antes do Cristo tinham 4. No livro Zelota, escrito por um muçulmano, ou ex-muçulmano, convertido ao cristianismo, depois desiludido com as igrejas para seguir apenas o Cristo, porque a religião efetivamente não faz nada pelo ser humano. Ela tem a sua importância num determinado momento, mas depois ela pode cristalizar no indivíduo um senso de rito, que faz com que ele seja um dentro da igreja e outro lá fora, um dentro do centro espírita e outro lá fora. E essa ruptura sacro-mundo cria a ilusão da hipocrisia que nós vivemos todos os dias, e acaba se tornando o esteio de uma desilusão. Recentemente eu li um livro chamado Decepcionados com Deus, de um pastor protestante. Por quê? Porque esse processo ilusório do modus operandi, da interface religiosa, do rito, que cria mais o hábito do que o comportamento, que cria mais o hábito do que transforma, é uma grande ilusão. Então, nós estamos diante de um testemunho de imortalidade poderoso, quando os proto-cristãos morriam nas arenas, sem medo. Sem medo da morte. Sem medo nenhum da morte. Mas sem nenhum medo. Alguns deles não tiveram a experiência direta da imortalidade com Jesus, da sua ressurreição. Muitos deles só ouviram falar. Eles não tinham a experiência da vivência direta, mas eles tinham testemunho
daqueles que conviveram diretamente com Cristo. Ou dos 500 da Galiléia que foram assombrados por nosso Senhor Jesus Cristo. As Bíblias, convencionalmente, elas falam de pelo menos 12, 14 aparições. Um pesquisador amigo meu garimpou 19. Eu estou vasculhando para contar e não achei o 19. Ele disse que depois vai publicar o livro. Que, na verdade, ele teve 19 aparições depois da morte. Aliás, Jesus criou uma assombração coletiva. Porque quando ele dá o último suspiro na cruz, as pedras dos túmulos se quebram. E os mortos que estavam presos a dimensões espirituais saem. E assombra todo mundo. Aparecia assim, no meio da rua. Assombra todo mundo. Um verdadeiro grito de imortalidade da alma. Morto sacudindo vivo para dizer: eu vivo. Bom, agora eu vou encaixar. Já volto aos apóstolos de novo. Eu vou encaixar isso no Coríntios 15, 14 a 16. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vã a nossa pregação. De que adianta pregar, falar de um reino que não existe? De que adianta falar e pregar um evangelho se ele não serviria para o Espírito? De que adianta falar de um evangelho, de uma boa nova, se ele não tem força de vida eterna, ou se ele é provisório? De que adiantaria falar para corpos? De que adiantaria falar para homens cujo decesso celular os aniquilaria no niilismo do pó, se Cristo não ressuscitou? Mas eu não sei se vocês prestaram atenção na feição gramatical da frase. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vã a nossa pregação. Paulo, quando chegou na Grécia, não conseguiu fundar uma igreja lá. Foi a maior vergonha interior dele. E de certo modo mexeu um pouquinho com o orgulho dele. Porque ele era um orador arrebatador. Ele era o maior orador do Sinédrio. Ele já era um rabi. Ele não era um rabone. Rabone é o mestre dos mestres. Ele era mestre, rabino, além de doutor da lei. E a oratória dele era assombrosa, era impressionante. Ele só não conseguiu bater o Estevão, o que feriu o orgulho dele de primeira. E por isso também, por orgulho pessoal, ele quis matar o Estevão. E ele articulou a morte do Estevão. Estevão, que Emmanuel identificou talvez a maior e mais bela obra de romance mediúnico psicografado por Emmanuel através de Chico Xavier, Paulo e Estevão. Chico levou 8 meses para terminar aquela obra. E quando Chico foi descrever a aparição de Jesus em corpo glorificado, corpo celeste, ou perispírito,
A hora que ele foi psicografar essa cena, ele não conseguiu. Passou 3 dias para poder pegar o lápis de novo. Emmanuel ideoplastizou a cena. Emmanuel não estava lá na hora. Ele está escrevendo uma obra de ficção, tentando de todas as formas descrever a realidade, mas não deixa de ser uma obra como todo escritor. Autor, José de Alencar, que também teve ressonância na história, o Iracema, por exemplo. Mas é óbvio que ele botou muita coisa lá dele, José de Alencar. É óbvio que Emmanuel também colocou lá as percepções dele, as apreensões dele, do caráter descritivo. Ele projeta uma ideoplastia na mente do Chico. Alguns médios não só percebem a voz do pensamento, do espírito na cabeça. Às vezes alguns espíritos mostram cenas para que o médium possa descrever. O Evandro Pereira desdobravam ela, levavam ela até Portugal. Aí ela via Portugal, via as ruas de Portugal, via tudo, aí voltava para o corpo. Só que ela arquivou. Ela fora do corpo, se desdobrava, saía do corpo, via Portugal, voltava para o corpo com um arquivo. Na hora de psicografar, o espírito tinha um arquivo na cabeça dela. O Chico não. O Chico não precisava sair do corpo pelo sono físico. Era instantâneo. Com o Chico era um processo instantâneo. Ele era uma multimídia, se é que podemos usar esse termo. Ele era uma multimídia de áudio, vídeo, cheiro, tudo. Sensação, vento na face, era tudo isso junto. O que eu percebo num filho de uma senhora que eu atendi, que eu não entendia porque eu estava me sentindo caindo, parecia que eu estava com labirintite, eu me sentia caindo. Eu me sentia caindo, o vento na minha face, era muito vento, eu me sentia balançando e caindo. Eu disse, por que eu me sinto balançando, caindo, com o vento na minha face? Porque ele era paraquedista. O que eu sinto ali, só um lusco-fusco de sintonia para uma evocação, para a possibilidade de uma carta, o Chico sentia um livro inteiro. Porque ele se via dentro da cena. Às vezes ele só via em telão. Às vezes ele só via em telão. Às vezes ele via dentro da cena. Às vezes ele via a cena dentro da cabeça. Aí o Emmanuel só ideoplastiza a aparição de Jesus. Chico larga o lápis e se ajoelha e começa a chorar convulsivamente. No segundo dia, Chico tentou de novo a cena, veio, se ajoelha e chora de novo. No terceiro dia, se ajoelha e chora de novo. Aí o Emmanuel disse, eu não vou mais mostrar a cena dessa vez. Nós vamos usar só o seu braço. Senão você não pode assistir. A sua emoção não está deixando eu continuar o livro. Assim foi feito, foi só o braço. Não veio mais cena. Aí ele conseguiu descrever a aparição em Damasco. Esse livro Dom Aldo Pagotto leu e disse que foi o livro mais belo que ele já leu da cristandade. Não apresentou uma contestação. Historiadores leram esse livro e não conseguiram apresentar uma contestação. Sobre descrição de movelaria, sobre descrição de comportamento, sobre descrição de cumprimento, a forma de cumprimentar na época. O livro, inclusive, é fonte historiográfica para qualquer historiador que queira usar, nem que taxe de ficção. Ele pode taxar de ficção, mas pode usar como fonte historiográfica, como alguns historiadores já usaram livros mediúnicos como fonte historiográfica, como o caso do Paciani, que usou o livro Nas Voragens do Pecado, sobre a noite de São Bartolomeu, a matança dos calvinistas franceses huguenotes, dia 24 de agosto de 1572, huguenotes que fugiram para o Brasil para fundar a França Antártica. Então, estou citando isso para vocês,
Para vocês entenderem que quem viveu a experiência direta, como um Paulo, que muita gente pensa que ele mudou de nome porque ele queria esquecer o passado. Não, é só uma mudança de idioma. É só alteração de idioma. Tanto fazia se chamar Saulo ou chamar Paulo. As pessoas deram uma simbolizada na mudança de nome. Algumas comunidades cristãs chegam a fazer isso. Quando eu me converto, eu mudo o nome por causa dessa referência. Ou raspo o cabelo, porque Paulo também raspou o cabelo. Então, a experiência direta com a imortalidade, ela é muito contundente. Eu vi o irmão do Chico Xavier, o André Luiz, é baseado nele que o Faustino Sponzel, que é o André Luiz, não é Carlos Chagas nem Oswaldo Cruz. O Faustino Sponzel, que era médico, microbiologista, foi o inaugurador da medicina esportiva, Faustino Sponzel. Isso já foi publicado por alguém que convivia com o Chico, chamado Luciano dos Anjos, o jornalista Luciano dos Anjos. Só quem sabia era o Luciano dos Anjos, só quem sabia era o Henrique Rodrigues, o Nilton Boechat, o Clóvis Nunes, que sabiam que o Faustino Sponzel não era nem Carlos Chagas, nem era o Oswaldo Cruz. Quem espalhou que era Carlos Chagas foi o Emílio Corrêa Miranda. E aí o pessoal dizia, mas Chico, e agora o que a gente faz? O Chico, deixa o povo pensar o que quiser pensar. Eu só não posso revelar quem é, porque a esposa me pediu que eu não revelasse. Porque ele tem patrimônio, existe a família não é espírita, eu não posso revelar. Eu já enfrentei o que eu enfrentei com o Humberto de Campos. O processo do Humberto de Campos, eu não quero passar por isso de novo. Então, por isso que o Espírito diz, qual é o nome desse menino? André Luiz. Depois, pronto, eu vou assinar. Esse André Luiz, eu vi um depoimento dele sobre as materializações que aconteceram através de Chico Xavier. Durante 2 anos, Francisco Cândido Xavier se entregou à experiência de materialização de espíritos. Ele estava nessa época em convivência com um cearense também, grande médium de materialização, chamado Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, que foi Manuel Viana de Carvalho, o nosso Vianinha, o maior orador espírita que o século XX já teve, melhor que o Divaldo, porque ele não era médico e tinha aquela oratória, inclusive. E na verdade, o professor do Divaldo, quem ensinou o Divaldo a falar em público, foi o Manuel Viana de Carvalho, que já o acompanhava há muito tempo. Aí ele ensinou a muitos oradores do Brasil também, isso, curso do mundo espiritual, curso de oratória do mundo espiritual. E o Vianinha, ele ajudou através de passes o Francisco Peixoto Lins, que não andava, ficou paralisado as pernas, ele não conseguia andar, ele não conseguia comando cerebral, nem o espírito tinha domínio sobre o corpo, não andava mais. Depois dos passos ele passou a andar e entrou em transe. No que entrou em transe, perceberam a substância leitosa esbranquiçada que saía das narinas, do olho da orelha, da boca, chamado ectoplasma. Nomenclatura que foi criada por Charles Richer. Está no livro de Hernani Guimarães Andrade, traduzido pelo Hernani Guimarães Andrade, chamado Tratado de Metapsíquica. Na verdade, a parapsicologia não tinha nome de parapsicologia, era chamada de metapsíquica, também nome que foi cunhado pelo Charles Richer. Charles Richer, que segundo Humberto de Campos, teria falhado na sua missão, porque a missão dele era provar o espírito dentro da academia científica. Mas ele teve medo do preconceito da academia científica, dele estar falando de fantasma de espírito. No máximo que ele disse foi que Allan Kardec nunca afirmou nada sem ter passado por observação criteriosa e rigorosa de observação científica. Foi o máximo que ele conseguiu dizer. Quem se converteu à imortalidade da alma, na verdade, foi um colega dele chamado William Crookes, Sir William Crookes, que viu as materializações de Kate King.
Por isso, o movimento espírita inteiro está errado em impedir que vocês vejam alguma comunicação mediúnica, em impedir que vocês tenham alguma comunhão no sentido de ter uma experiência com a psicografia ou com a psicofonia, com a incorporação. Eu estou dizendo, está transmitindo, né? O movimento espírita inteiro está errado em vetar, em afastar as pessoas de qualquer tipo de experiência de natureza mediúnica. Obviamente, nós só podemos fazer isso se ensinarmos ao público o que é mediunidade, se ensinarmos ao público o que é espiritismo. Mas, como só ensinamos o que é evangelho segundo o espiritismo, e mal através de sermão, e mal através de autoajuda rasteira, como a gente psicologiza de maneira muito equivocada o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e só oferecemos ao público o evangelho, infelizmente, nós não podemos realmente mostrar mediúnicas para vocês, enquanto vocês ficarem nesse conhecimento raso do espiritismo. E os espíritas que estão desencarnando, muitos deles espíritos estão desabafando comigo suas depressões espirituais, porque falharam na missão de dirigentes espíritas e palestrantes espíritas, por não oferecerem o espiritismo inteiro para os seus públicos. Pegaram a luz e colocaram debaixo do alqueire, e não no candelabro. Não ensinaram a doutrina espírita, a terceira revelação, o Consolador prometido, que na verdade é Jesus voltando. Vocês vão ver, os séculos vão passar, e continuarão esperando Jesus voltar. Vocês vão ver, os milênios vão passar e continuarão esperando Jesus voltar. Só que Jesus já voltou. Ele disse em profecia: eu não voltarei em corpo. Aí vocês conferem quem foi que assinou a mensagem que está como introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Venham como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, confundiram os orgulhosos e glorificaram os justos. Peguem, Kardec suprimiu o nome, botou Espírito de Verdade na assinatura, por prudência. Mas peguem a mensagem original na Revista Espírita, está assinada Jesus. Não foi só essa que ele psicografou. Ele aparecia para Allan Kardec apenas 15 minutos uma vez por mês. Ele trazia alguma mensagem para Kardec. Kardec, que na verdade, segundo as revelações mediúnicas, é Lucas que voltou. É o apóstolo Lucas. Foi escolhido para isso, para exercer esse papel de codificar o Espiritismo. Então, se eu não tenho uma experiência viva aqui, a minha fé, por mais raciocinada que seja, ainda vai sofrer o balanço das provações. Muitos espíritas têm deixado as hostes espíritas por causa disso, por causa da pouca consistência de suas experiências espirituais, de suas experiências espíritas. O mínimo sopro da aprovação faz você desistir, porque você não forjou a sua fé na teoria e na prática. Na prática e na teoria. Você forjou sua fé só na teoria. Tem outro problema. Um problema grave. Porque nós, os espíritas, éramos os que tínhamos que ter menos medo da morte. Éramos os que tínhamos que ter uma fé muito mais vigorosa, com um brilho exultante nos olhos, do que qualquer outro cristão. Porque a fé raciocinada dá isso. Porque é a fé que cientificiza a ressurreição. Sim, não se morre por causa disso. Não se morre por causa do modelo organizador biológico. Não se morre por causa do perispírito. Não se morre por causa das evidências mediúnicas. Não se morre por causa das materializações. Não se morre por causa da assinatura dos mortos. Não se morre porque se regride a outras encarnações. Não se morre de maneira alguma porque eu vi suicida que quis morrer e não aniquilou a sua própria consciência. Não se morre. E porque a fé é frágil. Por isso eu hoje vejo a fé de alguns pais, porque viram a filha se comunicar através da boca do médico. Eu vejo mais vigor nele do que nos meus companheiros que começaram comigo quando eu tinha 16 anos de idade. Faz 30 anos. Mas eu já via isso.
naquelas senhorinhas humildes, que não sabiam nem ler livro dos Espíritos, nem livro dos Médiuns, nem Evangelhos do Espiritismo, nem Céu e Inferno, nem Gênesis, que nunca sonharam nem com revista espírita, 12 volumes. Eu via aquele povo antigo da primeira guarda, que participava de mediúnica pública. Eu via neles uma fé. Eu vivi tudo isso aí, para poder forjar a minha. Eu não entendia nada, minha mãe me lembrava criancinha. Mamãe sentava na mesa, eu via outras pessoas falando através dela. Eu, criancinha, não entendia nada daquilo. Eu fui entender aquilo ali, foi com 16 anos. Mas eu sentia e via a disciplina, a fé daquele povo antigo, na imortalidade da alma. E os primeiros cristãos tinham isso. Inácio de Antioquia conta, ele não cita o nome, mas ele conta que um cristão pediu para ele para ir primeiro do que ele, morrer na área. E Inácio de Antioquia não entendia por que ele não era preso. Por que ele não era preso? Ele queria ser preso, porque ele queria testemunhar o nome do Senhor. E Joana de Cusa pediu a Jesus: Senhor, eu quero te seguir. Ele disse: agora não. Mas um dia eu vou te pedir o testemunho. Agora não, agora você tem que cuidar de Cusa, seu esposo. E quando ela é presa com o filho. E o sicário olha para ela e diz: você vai negar Jesus. Ela disse: eu não posso. E o filho: minha mãe. Aí o sicário vê a fraqueza de uma mãe diante do filho. O filho na cruz e ela na cruz, prestes a serem queimados. Quando o sicário vê o carrasco, vê a fraqueza, ele olha para ela e diz assim: se você negar Jesus, eu solto ele. Ela diz: eu não posso. O filho: mamãe, eu não posso, meu filho. Um dia eu deixei de seguir Jesus para me dedicar a você e ao seu pai. Hoje eu não posso. Hoje é o dia que ele me pede o meu testemunho. Por mais que doa no meu coração de mãe. Como era a mensagem? Que não abandonar pai e mãe. Eu vou deixar vocês aí o julgamento. Então ele disse assim: eu solto você e ele. Ela disse: eu não posso. Eu não vou negar. Joana de Ângeles, mentora do Chico de Divaldo. É dela que eu estou falando. A Joana de Ângeles. O menino era ele, né? Não sei. Não dá para afirmar com toda certeza se o menino era ele. Os cristãos primitivos, eles tinham isso, o senso de não pertencimento a esse mundo. Às vezes eu assusto algumas pessoas. Newton, o papai está morrendo. Eu disse: oh glória. Como é, Newton? Sim. Eu posso até dizer que tenho uma boa inveja dele. Porque finalmente ele vai se libertar deste mundo que não é a casa dele, que não é a morada dele, que não é o ambiente dele.
Confesso a vocês, tem dias que eu estou cansado. E eu olho para mim mesmo e digo, meu Senhor, o Senhor vai me deixar aqui quanto tempo? Você começa a perder o interesse. Só há uma coisa que pode sustentar a gente aqui: amor. O Chico Xavier dizia, eu crio animaizinhos para ver se eu tenho algum vínculo com a terra. Eu crio cachorrinhos para ver se eu tenho algum vínculo com a terra. Newton, você tem medo de morrer? Não. Obsessores já ameaçaram de me matar. E já tentaram usar 2 pessoas para fazer. Só que uma saiu e foi embora. E outra, eu estou aguardando a vontade do Senhor. Você não tem medo de voltar para o Eu acho que pior é reencarnar. Voltar para cá. Mas sabe uma coisa? A Bíblia inteira diz, se você ler Provérbios, você vai entender. O grande segredo da relação com Deus é o temor a Deus. Mas não entenda a palavra temor como que Deus nos assusta e nos assombra. Entenda temor como obediência. Obedeça. Obedeça. Então eu fiz o seguinte acordo: se eu me desviar, me tire do corpo. Se eu for pedra de tropeço para o público, por favor, me tire daqui, me tire do corpo. Encerre a minha encarnação. Porque eu estou com a experiência do testemunho da imortalidade todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. E eu não acho justo que eu tenha isso sozinho. Por isso, eu digo que nós espíritas precisamos repensar a nossa prática na relação com os espíritos, e na relação com Jesus, e na relação com Deus. Essa burocracia toda, essa burocratização toda, só enfraqueceu a fé das pessoas. Querem ver? Jesus aparece e está lá um Tomé que olha para ele e duvida. É o Senhor mesmo? Jesus faz isso. É Tomé. Não sei, Jesus. Vocês estão vendo o chaga aqui, né? Não, não é aqui não, é aqui, tá? Aqui laceraria a mão dele. Corpo de um homem tradicionalmente entre 33 e 40 anos, revisionalmente entre 40 e 50 anos, não aguentaria e rasgaria. É aqui. Esse osso é fechado. Ele pega e faz isso. Pois vem e toca. Jesus não dá um sermão. Fé, meu irmão. Acredite nas coisas que você não vê. Acredite nas coisas impossíveis e improváveis. Ele diz o seguinte: vem e verifica. Recebeu uma carta, vem e verifica. Passou por um processo de cura, vem e verifica. Jesus não manda ninguém ser cego para acreditar em tudo, não. Verifica. E é que nosso movimento precisa fazer com os fenômenos mediúnicos. Verificar sempre. Analisar sempre. Perceber sempre. Se é ou se não é.
se é verdade ou se não é verdade. Recomendação do Cristo, que Allan Kardec procurou seguir. Verificação. Se você não é mortal, se somente seu corpo é mortal, por que você está perdendo tanto tempo? Por que é que você está agredindo os seus familiares? Por que é que você está ferindo os seus familiares? Por que é que você está lançando os dados de suas palavras para ferir as pessoas, se você vai ter que encará-las novamente no ciclo da vida, na roda de samsara, nas reencarnações sucessivas, ou ainda nesta vida tu precisarás dele, porque Deus é um grande professor. Você que tanto desprezou alguém, você que tanto massacrou alguém, você vai precisar dessa pessoa quando estiver morrendo. O mundo vai girar de uma maneira que vai fazer com que você precise do dinheiro daquela pessoa, do afago daquela pessoa, do amor daquela pessoa, do carinho daquela pessoa. Por quê? Que é a missão. De que adianta você achar que você governa o mundo e que as pessoas têm que estar sob o escalpelo dos seus pés? De que adianta esse reinado de castelo de areia, se mais tarde ou mais cedo vai desmoronar, e você vai descobrir que você é finito no corpo, infinito na alma, para encarar no espelho tudo o que você fez, porque há uma voz de Deus dentro de cada criatura humana chamada consciência. Deus não precisa julgar ninguém. A sua voz, que são as suas leis, estão escritas na própria consciência do indivíduo. Questão 221 do Livro dos Espíritos. Onde tudo fica registrado. Você se escondeu da esposa, você se escondeu do esposo, você se escondeu da amada, você se escondeu do amado, você se escondeu da família, você mentiu, você acha que escondeu deles. Deles você escondeu. De Deus não. Porque Deus estava em você. O Espírito dele estava através da essência que te faz Espírito. Ele te fez. Ô Nilton, desculpa, eu não pude ir para a reunião. Eu disse, por que você está pedindo isso? Não, porque você é o dirigente. Eu não quero que você faça desculpa. Retire suas desculpas. Você tem que pedir desculpa. Não, mas eu faltei a mediúnica. Eu disse, é a mim que você tem que pedir desculpa. Não é a mim que você tem que pedir desculpa, não. Eu acho que alguns espíritos poderiam ser atendidos por você. Eu acho que você deve desculpar eles. A mim. Ou melhor, talvez nem a eles. Se eles tiverem a consciência que eu desenvolvi, pode ter certeza que eles não vão pedir desculpa, vão aceitar desculpa. Você vai pedir desculpa a Deus. É você com você. No Espiritismo, ninguém vai lhe patrulhar, não, lhe brigar com você, não. É um monte de trabalhador querendo que eu brigue com outro trabalhador. E eu chamo a atenção. Eles não vão chamar a atenção, não. Tem um livro. Tem um livro, tem as cartas, está tudo aí. Vou chamar a atenção de quem para quê? Não é adulto, não, não é espírito, não. Ah, reencarnaram há quanto tempo? Tem dele que é mais velho do que eu. E olha que eu sou espírito velho. E para que eu vou chamar a atenção de ninguém? Rapaz, é você e Deus. Eu entendo as suas lágrimas. Meu pai desencarnou, eu chorei. Mas eu testemunhei a imortalidade dele. Eu falei para todo mundo da imortalidade dele. Tinha pastor, tinha gente católica, tinha gente evangélica, tinha gente espírita. Eles ouviram. Testemunhei a imortalidade. Eu falei para ele antes dele desencarnar. Vai ser assim, assim, assim. O senhor vai se sentir só. Vai ser assim, assim, assim. Por um momento o senhor vai se sentir no escuro. O senhor tem medo do escuro. Ore. O senhor é devoto de São Francisco? Pense nele, faça a sua oração. Peça ajuda, peça apoio. Vai ser desse jeito, papai.
Ele só fazia assim, balançava a cabeça e ele estava mais falando. Falei com ele de tarde, de noite ele desencarnou. Porque eu sentia que era naquele dia. Essa consciência da imortalidade é poderosa. Pode me magoar, pode me ferir. Eu já me magoei, já me feri em outros momentos da vida. Pode fazer o mal feito. Pode. Fique à vontade. Não tem mais problema nenhum. Porque eu sei que quem se magoou em mim foi a carne. Mas essa carne aqui, eu tenho que botar na cruz todo dia. Sou eu que tenho que ir para a cruz. Já que a gente está falando de vida e morte, sabe o que a gente tem que fazer morrer? A gente. Nosso orgulho, nosso egoísmo. É isso que a gente tem que colocar na cruz para morrer. Nossa maledicência, nossa fofoca, nossa briga, nossa intriga, nossa disputa. Nós temos que fazer isso morrer. Outro dia uma mulher chegou para mim e disse assim: bom dia, Newton. Eu disse: bom dia, meus pêsames. Ela: meus pêsames? Sim. Dê meus pêsames para mim também, por favor. Seja educado. Mas por quê? Porque eu estou morrendo. E a senhora também. Ela disse: meu Deus do céu. Ela sabe que eu era médico. Você está vendo alguma coisa? É hoje. Eu disse: está sendo. Ah, meu Deus, eu comecei a palestra, eu estava tão mais vivo no corpo. E eu estou terminando a palestra tão mais morto. Nós estamos morrendo. Eu não entendo o que é isso. Depois que a doutrina espírita bafejou meu coração com o Consolador, depois que a imortalidade do Cristo gritou através de Paulo: morte, ô morte, cadê a tua vitória? Morte, ô morte, cadê o teu aguilhão? Eu sinceramente não sei por que é esse desespero. A minha mãezinha, quando esbranquiçar todos os cabelos, estará pertinho de desencarnar. Eu já comuniquei aos meus irmãos. Vivo sob o risco do meu irmão do meio desencarnar antes dela. Eu tenho pedido a Deus para poupá-la dessa dor. Como pedi que o papai não desencarnasse de câncer, porque a primeira visão que eu tive foi a do câncer. E eu pedi que poupasse o coração em si. Mas do mesmo jeito que eu vi, ele parou de andar. Mamãe também vai parar de andar. Ela vai primeiro parar de andar e o cabelo vai esbranquiçar. Aí ela vai desencarnar. Uma vez. Então, compreender que a vida é essa. Nem o capim morre. A grama que você pisou hoje, você pensa que ela morreu debaixo dos seus pés. Ou a filigrana de sol quente que visitou a grama e a queimou, você acha que ela morreu? Não morreu. Nada morre. Eu tenho um laço profundo com a minha mãe. E eu sei que eu vou chorar. Mas eu vou poder dizer: fique em paz, vai em paz. Porque eu não quero te reter aqui, você sentindo tanta dor. Eu não quero te reter aqui. Quanto egoísmo seria o meu
em nome de uma necessidade de ter você aqui no corpo. Eu insisto, no corpo, porque eu sonho com os mortos. Eu digo sonho, porque nem tudo o registro é real, subjetivo. Todos os sonhos. Pode me contar o desdobramento mais real que você teve, eu vou continuar dizendo que tem sonho ali. A mente nos engana. Então eu sonho com os mortos. Por isso que eu insisto, é o corpo, é o corpo, é o corpo. É porque eu quero reter você dentro dessa gaiola, passarinho. Em nome de quê? Se eu te amo, eu quero ver você livre. Se eu te amo, eu quero você livre, tendo resgatado o que tinha que resgatar aqui na terra. Resgate tudo que tinha para resgatar aqui na terra. Não, no sinal não foi uma vacilada, a casa caiu, pá, o balaço. Não foi um acaso, não foi negligência, não foi descuido. Era o que tinha que ser. Mas o mundo bateu, não viu, o caminhão esbarrou, estraçalhou tudo, foi um acidente. Se não tivesse saído naquela hora, e se eu tivesse ido com ele no carro, e se eu tivesse dirigido, e você escravo do si, era o que era. Por que com ferro fere, com ferro será ferido? Quem já criou acidentes para os outros, quem já matou o outro, quem já com a violência tragou a vida de alguém, pela violência terá a vida tragada. Pare de olhar só para o agora. Você olha só para o agora. A gente tem que olhar para o outro como quem olha para o ontem. E amar o outro apesar dos pesares, apesar de tudo, apesar de qualquer coisa, como quem olha para amanhã. Para amanhã. Era assim que Jesus conseguia nos amar. Porque Ele não nos via nesse momento. Ele nos via no momento. Do que a gente podia ser. Aí. Essas são as lições de um túmulo vazio. Um filho disse assim: mamãe, eu fui te visitar em casa e tu estava no cemitério. Esse dia vai acabar. Dia virá em que a nossa consciência da imortalidade será tão grande que não haverá dia de finados. O dia será o aniversário, o dia será o dia do desencarne. Desculpem, o Espiritismo é toda uma revolução, uma mudança total do paradigma. É por isso que muita gente não pratica ainda, não dá não. É revolucionário demais. É por isso que ainda não é uma doutrina de massas, não dá não. É difícil. Porque ele tira tudo de você. Ele tira o corpo. Ele tira teus bens. Ele começa a dizer que nada é teu, nada te pertence. Ele começa a dizer que você é só um administrador das coisas que Deus te ofertou nessa vida. Ele começa a dizer que teu trabalho e teu suor são necessários para o teu aprendizado e o teu crescimento. Mas aquilo ali você não tem direito de cobrar de quem quer que seja. Ele diz para você que é dever amar. Mas isso não quer dizer que você tenha que exigir amor de ninguém. É difícil ser espírita. A maioria de nós não somos espíritas ainda. Porque ser espírita é compreender a total imortalidade de tudo, de todas as coisas. É um total e extremo desapego. Que talvez se fosse instaurado completamente, acabaria com todas as ambições humanas. E o mundo ainda precisa ter essa dinâmica
de matéria. Eu não sei como é que você vai sair dessa palestra, ou que você entendeu o que eu disse. Uma coisa eu sei, não é palestra, não é teoria, não é fala, é experiência. É uma sensação que eu não vou conseguir transferir para você. O que eu posso fazer é gritar aos 4 cantos do mundo: mudem grupos espíritas, mudem suas dinâmicas e metodologias, mudem, porque as pessoas precisam dessa luz, de sair dessa escuridão de ignorância espiritual. Nós somos responsáveis, nós precisamos gritar para os 4 cantos do mundo: meu reino não é deste mundo, meu reino não é deste mundo, você não é deste mundo, nós não somos desse mundo, nós não pertencemos aqui. Eu encerro essa história dizendo a vocês que algumas almas amadurecidas trazem isso inato. Tem algumas almas que não precisam de nada, nem de lei, porque já trazem essa experiência de outras vidas, esse amadurecimento de outras vidas. Os traficantes estavam correndo atrás de um jovem rapaz. Era um meninote mesmo. Eles correndo e atirando. E o rapaz também estava com arma, largou a arma, correndo para se desviar. Toma um tiro, toma um tiro, toma um tiro. Eram uns 4. E o menino, que nem era de maior, de uns 14 para 15 anos, entrou de uma vez dentro de uma casa. Invadiu a casa. E quando invadiu a casa, era a casa do pastor lá da comunidade. E os traficantes entraram. Os traficantes entraram. O pastor deu de cara com o menino. O que está acontecendo? Por que você está invadindo minha casa, menino? O que está acontecendo? Você veio de onde? Porque você está assim, todo desaguentado. Ele disse: pastor, estou querendo me matar, pastor, por favor. Pastor. Aí mesmo, nem o pastor autorizando, ele entrou e se escondeu debaixo da cama do pastor. O pastor, então, recebeu os traficantes. Pastor, o senhor vai me perdoar, mas porque o fulano, sei lá o apelido dele, entrou aí, ele deve estar aí, né? Deve estar dentro, então fugiu pelo quintal. Então, pastor, a gente tem que pegar ele. O senhor me desculpe. Ele tem que entrar aqui e vasculhar. Espera aí. Vocês não vão fazer isso. Não, pastor. A gente tem que respeitar o senhor, mas ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Ele matou um rapaz. Aí o pastor disse assim: Ricardo, você está tirando dele? Está tirando. Por que ele não pegou? Não pegou. Não sei por que. Você atirou quanto? Não, descarreguei no revólver tudinho. Se você, também descarreguei. Se você, não, tem 2 balas aqui. Se você, não, ainda tem 1 bala aqui. Você não acha curioso, não? Que deve ter um propósito para a vida desse menino, porque senão uma bala dessa que vocês pegou no menino. Outra coisa, por que ele entrou justo na minha casa? Porque tinha muita casa para ele entrar. Correntes embaladas, emprestado, ele nem calculou que casa ele ia entrar. Então deve ter alguma coisa para a vida desse menino. Pastor, é o seguinte: o senhor vai ter que deixar a gente apagar ele. Aí não vai apagar ele aqui não, a gente vai tirar ele daqui, tá certo?
Eu disse, não, você não vai fazer isso aqui na minha casa. Eu falei assim, não, a gente vai fazer lá fora. Eu disse, nem lá fora. Vocês têm que entender que Deus está protegendo a vida desse menino. Esse pastor, ele matou seu filho. Disse que o pastor deu aquele vácuo. Como é? Ele matou seu filho. O pastor disse, peraí, fique aqui. Fique aqui. Aí entrou, o menino sai debaixo da cama. Eu não tinha ouvido a conversa. Eu disse, pastor, eu não sabia que era seu filho, pastor, eu também estava com medo, eu estava assaltando, tal, não sei o quê. Então é verdade. É verdade. Cadê seu pai? Não é o pai não. Cadê sua mãe? Não, tenho mãe. Você quer que cuide de você? Não, eu fico pela rua. Eu durmo na rua. Não sou. Aí disse, fica aí. Fui na sala de novo. Aí disse assim, olha, vocês não vão matar ele. Mas pastor, ele matou o seu filho. A gente precisa fazer justiça. Até o Senhor prega para nós a história da justiça. Não tem a justiça de Deus? Então tem que fazer a justiça. Tem que apagar ele, pastor. Uma vida por outra. Ele disse, uma vida por outra vida. Jesus já deu a vida dele. Eu quero dizer para você o seguinte, vocês não vão poder matar ele não, porque senão você não está matando dois filhos dele. Porque a partir de hoje esse menino é meu. Ele vai ser meu filho. E aí, gente? O que é que dá suporte a isso? Porque tem muita gente aqui na plateia que não perdoou ainda ao menos. Nem deu com morte. E aí? É a certeza de que eu não sou mais. Que permite essa coragem da fé. Então a proposta do túmulo vazio é exatamente essa. Porque por várias vezes Jesus pareceu frio, né? Ei, deixa os mortos enterrar os seus mortos. O cara quer enterrar o pai dele. Deixa os mortos enterrar os mortos. Jesus falando do que era prioridade, pensar. Que é prioridade pensar. Que nós somos espíritos imortais. E que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós somos imortais. E os caras foram embora. Então, claro. Foram. Foram por causa do argumento. Eu já perdi um filho, se eu não fazer perder outro. Então, tentem pensar nisso, tentem sair daqui pensando nisso e vejam como tudo mais vai ficar pequeno. Essa chateaçãozinha que eles fazem, essa puxada de tapete que eles fizeram, essa ofensa que você recebeu, começa a ver que tudo vai ficar menor. Você vai agradecer cada prego, você vai agradecer cada espinho, você vai agradecer cada suspiro na cruz, porque você vai dizer:
Sou eu que tenho que ir para a cruz, para ressurgir em nova criatura, em nova pessoa. E eu convido vocês a dizerem isso para outras pessoas. Eu convido vocês a participarem de velórios e dizerem isso para as pessoas. Eu convido vocês a pregarem isso também, a dizerem isso também para outras pessoas. Para que a palavra não volte vazia de maneira alguma, para que vocês possam multiplicar isso como se fosse uma verdadeira cultura. Porque hoje você, aspas, perde um pai pelo desencarne. Amanhã é a mãe. E depois é um tio. E não para nunca. Eu não entendo por que você ainda não entendeu. Eles têm direito. Não se trata de te deixar. Eles têm direito de se libertar. Eles têm direito de deixar o corpo. Eles têm direito de viver em toda a plenitude a vida verdadeira. Olha, eu tenho 46, os pés já estão doendo. Mas eu ainda subo na lousa. Ainda danço a dança do vento. E daqui para frente, como é que vai ser? Daqui para frente eu vou estar dizendo, ó meu povo. Mas eu vou estar dizendo, ó meu povo. Eu não vou estar dizendo, eu estou doente. Eu não estou doente. Eu espero não estar. Porque eu estarei falando de mim. Esse ser que fala através de vocês, através desse olhar. Porque eu não sou isso aqui. Eu não sou essa imagem. Nem essa imagem eu sou. Fugidia, passageira, só desta vida. Condicionada por esta vida. Mas nem isso eu sou. Então, o que é que eu tenho que ter? Tem uma música que diz assim: há de vir o dia de voltar, novas terras volto a encontrar, sentirei a alegria de ter retornado ao Pai. Sei que quando eu lá chegar, estarão muitos dos meus. Voltarei ao convívio das moradas do meu Deus, quando outras vidas vierem em processo a evoluir, estarei novamente nesta terra a redimir os males. Sei que a dor por que passamos é um buril a ressarcir, um passado de incertezas. E se as marcas no meu corpo se apresentam mais e mais, é a certeza de um caminho onde reina a eterna paz. Que assim seja. Gente, só avisando que ainda não terminou as atividades.
Queremos agradecer o Nilton pela presença, pela palestra tão linda, tão cheia de ensinamentos. Avisando que na próxima terça-feira a gente tem o Luciano Maia, como não existe a Deus para sempre. Vocês receberam uma fichinha de avaliação. A gente pede que vocês preenchem, façam a avaliação, porque a gente precisa, né? Para a gente se situar e saber como é que a casa está funcionando. E a gente vai pedir o Nilton fazer a nossa festa aqui. Não precisa não, né? Peça outra pessoa. Você faz A Joana. Joana? A Jo. Jo? O Carlos. Pode. Deus não quer isso